Eu tenho aqui a lista de questões 22, 25, 26, 29, 33, 38, 39, 40 e 43 que estão no arquivo ali, o PDF, né, o PowerPoint. A 42 e a 44 eu não tenho digitadas, vai ter que deixar para uma outra oportunidade. Sobre uma circunferência, marcam-se 9 pontos distintos. Então, a quantidade de triângulos com vértice nesses pontos marcados dá como gabarito aqui a alternativa C, 84. Bom, a solução é bem simples, que numa circunferência, por mais próximo que os pontos fiquem uns dos outros, não vai haver colinearidade. Colinearidade são os pontos alinhados numa reta, né, numa mesma reta. Então, como tu não vai ter colinearidade, é só fazer a combinação dos 9 pontos 3 a 3. O desenvolvimento aqui da combinação está tudo ok? Tá. Consegue fazer? Eu Fa só não consegui entender por que eu aplicava a combinação. Porque se tu ligar o ponto A com o ponto B, dá no mesmo ligando o ponto B com o ponto A. Quer dizer, a ordem com que tu vai conectar os pontos não importa. Quando a ordem não importa, é combinação. Quando a ordem importa, é arranjo. Por exemplo, se eu vou do ponto A para o ponto B e volto do ponto B para o ponto A e obtenho um outro lado do triângulo, aí eu deveria contar. Mas como é o mesmo lado, não. Então, a combinação sem fórmula, tu dispara o fatorial desse número aqui até atingir essa quantidade de fatores. O fatorial do 9 é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas aqui eu vou parar quando eu tiver 3 fatores. Então, fica 9 vezes 8 vezes 7. E divido pelo fatorial do P, que é esse 3 aqui. 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica, 84. Questão 25. Com 3 advogados, 2 secretárias e 4 gerentes, o número de comissões de 5 pessoas que se pode formar, desde que cada uma delas tenha pelo menos um advogado, uma secretária e um gerente, é igual a... Ele quer pelo menos um de cada. Então, o que se faz nesse tipo de questão quando ele pede pelo menos um? Eu calculo todos os possíveis grupos e subtraio aqueles que têm nenhum elemento que ele está solicitando. Por exemplo, ele quer pelo menos um de cada natureza, ele quer pelo menos um advogado, pelo menos uma secretária e pelo menos um gerente. Primeiro eu ignoro a restrição, pelo menos eu vou deixar de lado. Quantas pessoas eu tenho? 9 ao todo. Quantas pessoas vão integrar a comissão? 5. Então eu faço combinação de 9, 5 a 5. Aí eu estou contando todos, os que têm e os que não têm advogados, né? E como eu quero pelo menos um advogado, eu vou contar os grupos que não têm advogados. São 3 advogados entre as 9 pessoas, né? Eu excluo temporariamente os 3 advogados e sobram 6 pessoas. Eu conto todos os grupos com 5 pessoas que eu consigo formar com essas 6. Está ali, combinação de 6, 5 a 5. Então, essa contagem aqui são dos grupos que não têm advogados. Grupos que não têm secretárias. Eu tiro as 2 secretárias, fico com 7 pessoas. Agora eu vou contar, entre essas 7 pessoas, quantos grupos de 5 eu posso formar. Está ali, combinação de 7, 5 a 5. Esses grupos aqui não têm secretária. E os grupos que não contêm gerentes. São 4 gerentes. Eu excluo temporariamente os 4 gerentes, sobram 5. E eu formo grupos de 5, combinação de 5, 5 a 5 dá 1. Então, eu resolvo a questão que ele fala pelo menos um de qualquer coisa, fazendo assim, conto todos os possíveis grupos e subtraio o que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero grupos sem advogados. Está aqui,
contei os grupos sem advogados. Não quero também grupos sem secretárias. Está aqui, contei quantos grupos não têm secretárias. E não quero grupos sem gerentes. Está aqui, contei grupos que não têm gerentes. Então, olha lá, tudo menos grupos sem advogados, menos os grupos sem secretárias, menos os grupos sem gerentes. Com isso, o que sobra é pelo menos um elemento de cada grupo, né? De cada categoria ali. Então, combinação de 9, 5 a 5. Fatorial do 9 até atingir 5 fatores, dividido pelo fatorial de 5, dá 126. Combinação de 6, 5 a 5, dá 6. Combinação de 7, 5 a 5. Dá para fazer a combinação de 9, 5 a 5 pela combinação de 9, 4 a 4. Dá para fazer a combinação de 6, 5 a 5 pela combinação de 6, 1 a 1. Dá para fazer a combinação de 7, 5 a 5 pela combinação de 7, 2 a 2. Por quê? Porque é só eu ver o que falta aqui para chegar no 7. Ó. Falta um 2. Então, se eu fizer a combinação de 7, 2 a 2, vai ser igual à combinação de 7, 5 a 5 e fica mais rápido de fazer a conta, né? A gente faz pelo complemento da combinação. Na apostila tem um quadro que se chama Triângulo de Tartaglia-Pascal. Ali, se tu olhar, por exemplo, combinação de 8, 7 a 7 é igual a combinação de 8, 1 a 1. Combinação de 9, 4 a 4 é igual a combinação de 9, 5 a 5. Se tu somar o P é esse númerozinho aqui, ó. O P de um com o P de outro, quando o N é igual, se der essa soma igual ao N, as combinações ficam iguais. Por exemplo, combinação de 20, 17 a 17 é igual a combinação de 20 completa. 17, 18. Combinação de 23 a 3? Exato. E é bem mais rápido de fazer 3 a 3. Então, na combinação eu posso fazer isso. No arranjo, não. Não faz isso no arranjo, senão tu vai errar. Sim. Tá, então fazendo a conta aqui dá 98. Então, alternativa E é o gabarito. Esse é o jeito mais simples, então, de resolver isso. É porque eu estava tentando por outro caminho e não estava dando certo. Não, fica complicado fazer a conta, tu vai te perder no meio do caminho. Vai colocar um de cada, depois vai colocar um advogado, dois, e vai fazendo a conta ali no meio do caminho. Não dá certo, é muita conta para fazer. Então é tudo menos o que eu não quero. A pista para isso é o pelo menos um. Pelo menos um tu está excluindo o zero. Quando tu faz esse menos aqui, tu está dizendo não serve zero advogado, não serve zero secretárias e não serve zero gerentes. Então, passando para 26. É semelhante ao anterior. Uma indústria de cosméticos está se preparando para participar de um evento em que montará um stand e exporá um novo produto para massagens. Para isso, convocou 7 de seus funcionários, sendo 3 químicos e 4 vendedores. Contratou 5 massagistas para formar equipes de 5 pessoas que revisarão durante o evento. Considerando-se que, para compor cada equipe, são necessários pelo menos 2 massagistas, pelo menos um vendedor e exatamente um químico. Então será possível formar, como aqui ele botou pelo menos 2, quando ele coloca pelo menos um de cada, eu faço do jeito que eu fiz o anterior, tudo menos o que eu não quero. Aqui ele fez 2 massagistas, pelo menos um vendedor, exatamente um químico. Ele já quebrou um pouco aquele tipo de solução que eu fiz antes. Então aqui o gabarito é a alternativa B, 300. Tá, vamos começar pelo exatamente um químico. É exatamente um químico, pelo menos 2 massagistas e pelo menos um vendedor. Quantos químicos tem no grupo lá? São 3, né? Então, para eu saber quantos grupos eu consigo formar com um de cada vez, é a combinação de 3, 1 a 1.
que dá 3. Então já resolvi o problema do químico. Tem 3 possibilidades de eu colocar o químico na equipe. E para os demais eu vou formar assim, pelo menos um vendedor, eu coloco o vendedor. De quantas maneiras eu consigo extrair um vendedor de um grupo de 4 vendedores? Combinação de 4, 1 a 1. E 3 massagistas para as vagas restantes, né? São 5 massagistas. De quantas maneiras eu consigo formar grupos de 3? Combinação de 5, 3 a 3, que é igual à combinação de 5, 2 a 2. Então, 3 massagistas. Atenção aqui, ó, o truque. São 3 massagistas e um vendedor, certo? Tu conta os grupos, a gente contou os grupos separados. 3 massagistas está aqui. Combinação de 5, 3 a 3. E um vendedor está aqui, combinação de 4, 1 a 1. Quando o raciocínio tem E, eu multiplico os resultados. Conto separado e multiplico quando tiver E no raciocínio. Quando o raciocínio tem OU, eu conto os grupos separados e somo. Então, isso aqui, ó, esse vezes está dizendo 3 massagistas e um vendedor. Ou 2 massagistas e 2 vendedores, né? Para formar as 4 vagas. Então vai dar combinação de 5, 2 a 2 para formar grupos com 2 massagistas. E combinação de 4, 2 a 2 para formar grupos com 2 vendedores. O E manda multiplicar. Então a leitura disso daqui é exatamente um químico e. Aí eu tenho opções para montar o restante do grupo. 3 massagistas e um vendedor, ou 2 massagistas e 2 vendedores. E eu saio com a expressão toda montada numa linha só. Então, raciocínio com E, conta os grupos separados e multiplica os resultados. Raciocínio com OU, conta os grupos em separado e soma os resultados. Tá, então fica aqui a conta, ó. Combinação de 5, 3 a 3 é igual à combinação de 5, 2 a 2, que é 10. Tá aqui. Combinação de 4, 1 a 1, combinação de N, 1 a 1 é igual a N. Combinação de N, N a N é igual a 1. Por exemplo, combinação de 4, 4 a 4. Dá um grupo só, né? De um grupo de 4 pessoas, de quantas maneiras eu consigo formar um grupo de 4 pessoas? Já estão ali as 4, né? Dá um grupo só, né? E 4, 1 a 1. São 4 vendedores lá. Eu vou tirar de 1 em 1. De quantas maneiras eu consigo fazer as retiradas? 4 maneiras, né? Um de cada vez. E combinação de 4, 2 a 2 é 4 vezes 3 dividido por 2, dá 6. Fazendo a conta, 300. Tá, ok, a gente já tinha fechado aqui, tá tranquilo, né? Claro, vai montando a questão passo a passo, como a gente está fazendo aqui, ó. Essa montagem feita numa linha só, não é bom tentar fazer tudo numa penada só, porque a gente aí não sabe de onde é que estão vindo os números. É bom ir fazendo separado, como eu fiz aqui, ó, escrevendo. Tem 3 massagistas e um vendedor. Como é que eu conto em matemática? Assim. Por que o vezes? Por causa do E. Por que o mais? Por causa do OU. Então vai decifrando o que está escrito ali. Porque se tu só pega a solução lá, tá aqui, pá, o cara coloca essa solução lá para ti, não vai entender a solução. Não vai entender porque é o seguinte, o que a gente está fazendo na matemática? Tu pega uma fórmula, a fórmula vem pronta, né? Tu pega a fórmula e tu não sabe nem o que o cara fez para chegar naquela fórmula. Ele sonhou, acordou um dia, escreveu a fórmula lá e disse que ia ser assim. Não, ele fez todo um trabalho para entender o que estava acontecendo e a fórmula é só o resumo para ele não precisar fazer tudo de novo, tudo outra vez. Lembra que eu estava fazendo lá o das crianças? 4 meninas e 2 meninos. Desculpa, 4 meninas e 6 meninos, e eu quero formar duplas com crianças do mesmo sexo. Então a minha dupla vai ter 2 meninas ou mais 2 meninos, né? Então eu vou contar todas as duplas com 2 meninas, todas as duplas com 2 meninos separadamente.
Depois eu faço o que com os resultados? Somo, porque a dupla vai ter duas meninas ou dois meninos. O ou manda somar. Se eu quisesse formar um trio com duas meninas e um menino, eu faria a combinação de 4 meninas tomadas 2 a 2, vezes combinação de 6 meninos tomados 1 a 1. Por quê? Porque agora é E, 2 meninas e vezes um menino. Então é só tu começar a separar. É arranjo ou é combinação? Permutação é bem fácil, porque a permutação, o N é igual ao P. Número de candidatos igual ao número de vagas. Eu chamo o N de candidatos e o P de vagas. Como aqui, ó, são 5 candidatos disputando 3 vagas. Então a ordem importa? Não, faço combinação. Se fossem 5 candidatos disputando 3 vagas na diretoria de uma empresa, diretor, vice-diretor e, sei lá, presidente, vice-presidente, diretor administrativo, por exemplo, a ordem importaria, né? Então eu faria arranjo de 5, 3 a 3. Certo? Tá certo. Essa é a parte do raciocínio que tem dentro da lógica formal. O resto é só fazer as contas. O que acontece na matemática é o professor que dá a matemática, normalmente ele faz assim, ele põe lá um monte de fórmulas no quadro, dá uma explicaçãozinha rápida e dá os exercícios. E deseja boa sorte com as contas. E aí tu fica com um monte de fórmula na frente, aí tu vai lá e decora as fórmulas. Decorar é uma palavra que tem que ser extinta do dicionário de matematiquês e de logiquês. Eu chamo de matematiquês e logiquês porque matemática e lógica são línguas. E tu tem que aprender as regras, entre aspas, gramaticais da língua para poder falar essa língua. Por exemplo, vamos pegar uma questão fácil de idiomas mesmo. Livro azul. A expressão livro azul eu quero passar para o inglês. Livro em inglês é book. Azul em inglês é blue. Ah, então livro azul em inglês é book blue. Não. Errado. Por quê? Porque tem uma regra do inglês e eu não respeitei a regra do inglês. Eu tenho que aprender a regra. Por que que no inglês eu tenho que falar blue book e não posso falar book blue? Porque é regra daquela língua lá. Então eu tenho que conhecer as regras do jogo, senão eu não vou conseguir jogar, né? Se eu entrar dentro de uma partida de futebol e usar regras do basquete, eu vou perder o jogo. Então eu tenho que conhecer as regras do jogo. Então, se eu vou passar do português, está em português aqui, eu quero ir lá para o matematiquês. É outra língua. Eu tenho que aprender as regras do matematiquês. Se eu errar é porque eu não conheço as regras ainda. Se eu botar a mão na bola, não sendo goleiro, dentro da área, pênalti. Usei a regra errada, está ali a punição. Se eu fizer isso dentro da matemática, qual é a penalidade? Perdi o ponto da questão. E se eu fizer isso em várias questões? Não vou passar na prova. Vou acertar uma, duas, vou zerar a prova. Né? Então, regras do jogo. Que regra eu não aprendi ainda? Então, não é decoreba. Quando tu pega a fórmula, tu tem que entender o que cada um daqueles símbolos da fórmula está dizendo. Cada um deles está te dando uma informação. Da onde é que eu tiro essa informação? Fazendo todo o experimento. Fazendo isso aqui, vamos ver a questão 29, né? A próxima. Tá, ó, é parecida com as outras. Uma empresa multinacional é formada por 9 sócios, dos quais nenhum tem dupla nacionalidade. 4 são brasileiros, 2 são japoneses e 3 são italianos. Decidiu-se que a próxima diretoria seria constituída de 4 sócios e deveria contemplar todas as 3 nacionalidades. O número de formas distintas de se formar essa diretoria é igual a 2 brasileiros, 1 italiano e 1 japonês. Ele quer pelo menos um de cada, né? Ele quer contemplar todas as nacionalidades. Está aqui, ó. Contemplar todas as nacionalidades é pelo menos um de cada nacionalidade, né? Então eu vou fazer assim, vou colocar um de cada,
um italiano, um japonês e as vagas restantes aqui eu vou preencher com um brasileiro. Então, 2 brasileiros, um italiano e um japonês. Olha lá, 2 brasileiros e vezes um italiano e vezes um japonês. Contei todos os grupos que tem 2 brasileiros, um italiano e um japonês. Agora eu vou lá, ó, olha lá, ó, soma, 2 italianos, um brasileiro e um japonês. São 3 italianos e eu quero formar grupos de 2. São 4 brasileiros e eu quero formar grupos de 1. São 2 japoneses e eu quero formar grupos de 1 também. Então, 2 italianos e vezes um brasileiro e vezes um japonês. Contei todos os grupos que tem 2 italianos, um brasileiro e um japonês. Ou, de novo, olha lá o mais. Agora eu vou colocar 2 japoneses, um brasileiro e um italiano. Combinação de 2, 2 a 2 para os japoneses e vezes combinação de 4, 1 a 1 para o brasileiro e vezes combinação de 3, 1 a 1 para os italianos. Então agora é só somar isso tudo aqui, desenvolver, combinação de 4, 2 a 2 é 6, combinação de 3, 1 a 1 é 3, combinação de 2, 1 a 1 é 2. A conta é bem rápida de fazer. Combinação de 3, 2 a 2 é igual a combinação de 3, 1 a 1, vai dar 3, 4 vezes 2, 3 vezes 4 vezes 2. E aqui, combinação de 2, 2 a 2 é 1, combinação de 4, 1 a 1 é 4, combinação de 3, 1 a 1 é 3. Resolvendo essa conta dá 72. Então a resposta é 72, gabarito alternativa B. Ok? Sim. Tá ok mesmo? Tá. A minha dificuldade é montar isso, entender o problema. Tem que treinar agora. Eu já passei É, a dica. as dicas. Tu tem que, Verdade. Agora, para aprender qualquer coisa, tu tem que seguir 3 passos. Quais são? Apesar de serem poucos passos, eles não são passos simples, né? Tu precisa trabalhar em cima disso. Primeiro passo, entender. Segundo passo, reter. Terceiro passo, aplicar. Entender é aula. Aula é só para entender. Entender é durante a aula. A aula só serve para entender. Reter é em casa que tu tem que reter. Tu tem que revisar a matéria no dia em que teve a aula, não na véspera da prova. O sistema de ensino brasileiro é extremamente perverso. Ele ensina o brasileiro a estudar só na véspera da prova. Dá uma lidinha rápida, a prova vem ali exatamente como o professor deu no caderno ou está no livro. Então ele engana o aluno. Ele faz o aluno achar que está aprendendo, não está aprendendo. O que é aprender? Aprender é tu pegar uma lista de exercícios e resolver sem consultar nada. Sem consultar o livro, o caderno, aí tu está dominando o assunto. E muito menos o professor, né? Ligar para o professor na hora de fazer a tarefa. Não é essa hora que tu tem que esclarecer a dúvida. Então, antes de entender, antes da aula, é conveniente tu fazer uma leitura prévia. Abre a apostila e lê o conteúdo, mas aí sim, aí tu está lendo, não tem compromisso de entender. É leitura para criar familiaridade com o assunto. Vai ver umas palavras esquisitas, arranjo, combinação, como é que é, retiradas sucessivas, com reposição, sem reposição, aparece um monte de coisas aí. Não tenta entender, tu está lendo. Mas a leitura não vai te ajudar em nada, por quê? Só para tu ter a familiaridade com o assunto. Teu cérebro já começa a trabalhar em cima daquilo. Tu ficou com dúvida no que é retiradas com e sem reposição. Como é que eu resolvo? Só que durante a leitura tu não vai te preocupar em entender isso aí. A leitura prévia não é para entender, é para criar familiaridade com o assunto. No dia seguinte tu tem a aula. Essa leitura prévia é bom fazer antes de dormir. Pouco tempo antes de dormir, meia hora antes de dormir, eu vou só ler, aí eu posso pegar o livro de matemática, abrir e ler.
É para o cérebro ir trabalhando durante o sono. Por quê? Porque a tarefa de reter só se completa com uma boa noite de sono. Tu tem que dormir de 7 a 8 horas para o teu cérebro conseguir reter o conteúdo que foi estudado na véspera. Por exemplo, tu estudou, tem essa aula hoje. Se tu não revisar ainda hoje as questões, tu perdeu essa aula. Tu vai ter que ter a aula de novo. Vai ficar um monte de buraco, não entendi, não entendi, não entendi. Então tu tem que revisar de noite antes de dormir ou durante o dia também. E marcar, essa revisão não é mais leitura. Tu vai olhando a questão e vai escrevendo de novo. Escreve tudo isso de novo. Ah, mas está escrito ali, escreve. Escreve, não digita, escreve. Pega uma caneta e escreve. Nem que tu escreva por cima aqui, ó, com a tua letra. 2 brasileiros e um italiano e um japonês. Tradução lá, do português para o matematiquês. Por que que é feito desse jeito? Aí eu já entendi que é feito desse jeito. A tarefa de entender, quer ver qual é a diferença que existe entre entender e aprender? Levanta agora a mão direita. Com o dedo indicador e o polegar, segura a ponta do nariz. A mão direita. Levanta agora a mão esquerda. Com o indicador e o polegar da mão esquerda, passa por fora da mão direita e segura o lóbulo da orelha direita. Com a mão esquerda. Direita. Não, passa pela frente. Pela tua frente. Aí, tá. O lóbulo. É a partezinha de baixo da orelha. O lóbulo é aquela onde tu pendura o brinco. Tá. Agora solta as duas mãos e bate na mesa com as mãos espalmadas. Tá. Agora levanta a mão esquerda. Com o indicador e o polegar, tu segura a ponta do nariz. Agora levanta a mão direita. Com o indicador e o polegar, pega o lóbulo da orelha esquerda. Ok, agora solta e bate na mesa com as mãos palmadas. Agora levanta a tua mão direita. De novo. Com o indicador e o polegar, segura a ponta do nariz. Levanta a mão esquerda. Com o indicador e o polegar, segura o lóbulo da orelha direita. Agora solta e bate na mesa. O que aconteceu até agora? Tu vai dizer, até onde vai? Eu já entendi. Já entendeu? Agora vem a tarefa. A tarefa é faz alternadamente 60 vezes em 1 minuto. Vai. Tenta fazer. 60 vezes em 1 minuto. Direita no nariz, esquerda, direita, esquerda, alternando. Não vai, né? O que aconteceu? Já entendi, mas não aprendi ainda. O que eu tenho que fazer para aprender? Exercitar e muito. Né? Então, a aula só serve para entender. Tira da cabeça que tu já vai sair da aula com a matéria já retida, já dentro. Para reter o conteúdo, tu precisa dormir. E ninguém te põe para dormir quando tá na aula, né? Tá, vocês entenderam? Entenderam. Agora vocês vão dormir 7 horas para conseguir reter. O cérebro precisa trabalhar em cima do conteúdo. Então, é um processo, o aprendizado é um processo. Então, pega a aula só para isso. Entendeu por que é combinação? Entendeu por que eu fiz por arranjo? Entendeu por que eu fiz por combinação? Entendeu por que eu multipliquei? Entendeu por que eu somei? Uma hora soma, outra hora multiplica. Afinal, o que é isso? Se tu não entendeu, o exercício não sai. Tu fica olhando para ele, tu tem a fórmula na frente, não sabe nem qual delas aplica. A fórmula é uma receita de bolo que vai resumir para mim, eu não vou precisar fazer todo o exercício, levanta a mão direita, segura o nariz, vai lá, eu não preciso fazer tudo de novo. Aquela receita diz, se eu aplicar, eu estou sabendo que essa receita faz aquele bolo ali. Eu estou conseguindo ler a receita, ler os ingredientes do bolo, isso é aplicar. Aí sim, eu já dominei. Eu consigo olhar o formulário e dizer, o formulário vai facilitar a minha vida. Mas eu não tenho que decorar nada, eu tenho que entender. Enquanto tu não entendeu, não adianta decorar, porque tu não vai reter. Reter significa memorizar.
Por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Eu tenho ela memorizada. E quando eu vou lendo a fórmula de Bhaskara para escrever a fórmula, quer dizer, o professor tem a fórmula toda decorada. Eu falei, não, eu não consigo decorar nada. Eu nunca consegui decorar nada. Eu tenho que saber cada pontinho, cada elemento que tem dentro da fórmula. Eu tenho que saber que informação ela está me dando. Porque se eu pegar uma receita de bolo escrita em chinês, eu tenho a receita. Eu sei reproduzir a receita, eu sei escrever de novo a receita. Certo? Tu vai lá e escreve todos aqueles ideogramas ali, tá pronta a receita. O chinês lá pega a receita, ele consegue fazer o bolo, tu não consegue. Por quê? Tu não entendeu, tu não entende chinês, tá? Então, se tu começar a aprender esse idioma que é a matemática, o matematiquês, encarar como idioma, o que é a fórmula? É uma regra gramatical, é um resumo de todo o conteúdo. Por que eu somei? Por que eu multipliquei? Regras, são as regras da matemática. É por isso que livro azul em português não é book blue em inglês. Porque agora eu consigo traduzir do português pro inglês e consigo aplicar as regras do inglês. Porque se eu sair de um idioma e fui para o outro, eu tenho que conhecer as regras, entre aspas, gramaticais desse idioma, né? Então, é simplesmente isso, é o que vai facilitar, é aprender a aprender. Isso a escola não te passa, não te ensina, não te dá essas dicas. E é coisa muito simples. O cérebro, ele consegue aprender qualquer coisa. O que tu precisa de começo, antes de qualquer coisa que eu tenha dito, o que tu precisa para aprender qualquer coisa? Motivação. Entendeu o assunto. Precisa de Como? motivação. Antes de entrar na sala de aula, precisa de motivação. Legal, vou aprender uma coisa nova hoje. Né? Então a gente já, se tu entrar de má vontade, tu não, já não tem a motivação. Tu não vai aproveitar a aula, tu não vai nem entender na aula. Então vai conseguir entender em casa. Vai conseguir ler a solução feita por outra pessoa e entender essa solução. O cérebro consegue assimilar, consegue reter por leitura só 10%. Quer dizer que se tu lê uma lista com 100 questões de matemática resolvidas, teu cérebro vai reter umas 10 no máximo, pela leitura. E se tu não entendeu, tu não sabe nem o que está escrito ali, tu vai conseguir reescrever e não vai conseguir traduzir dentro daquele idioma o que ele está dizendo ali. Então, motivação a gente chama de AIDA, A-I-D-A. Tem que ter AIDA. O que é uma sigla AIDA? Atenção, interesse, desejo e ação. E isso é tu que tem que entrar na sala de aula com isso aí. Toma uma dose fora da sala de aula, tal, faz uns mantras, umas afirmações, alguma coisa assim, e tem que entrar com motivação. Legal, vou aprender uma coisa nova, vou ter foco, eu vou estar ali. Por que vai me ajudar eu ter um foco melhor fazendo a leitura prévia? Porque o cérebro, ele não para de procurar a resposta quando ele tem uma dúvida. Quando tu está com fome, o que tu pensa? Qual é a única coisa que tu pensa quando está com fome? Comer? O carro sem combustível anda? Não anda. Não. Nosso combustível é a comida, a gente tira energia dali. Consegue assistir uma aula e entender a aula com fome? Não, de forma alguma. Porque o cérebro, quando a gente está com fome, ele começa a desligar os circuitos, vamos chamar assim, que estão consumindo muita energia. Raciocinar é o que consome mais energia no cérebro, mais do que exercício físico. Então o que ele faz? Ele vai lá e começa a desligar. A gente está na aula e não está mais na aula, só está o corpo ali na aula. O cérebro já está te dizendo que tu tem que ir atrás de um prato de comida, porque senão a coisa vai começar a ficar feia. Né? Então, o que é a dúvida? A dúvida é a fome do cérebro. Tu abriu um buraco no teu cérebro e ele não vai sossegar enquanto tu não colocar alguma coisa ali. Enquanto tu não colocar o entendimento ali dentro, ele não sossega. Ele fica o resto da vida procurando. Mesmo que tu chute o balde
E aí até pior do chutar o balde, porque o arrependimento vem logo ali na frente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu estou com uma dúvida, eu vou correr atrás dessa dúvida, vou esclarecer essa dúvida. Mas eu tenho que conhecer o processo, saber como é que funciona, porque se eu souber como é que funciona essa máquina fabulosa que é o cérebro, eu consigo aprender qualquer coisa, eu consigo tirar dele qualquer coisa. Eu tenho que ter motivação. Tu tem interesse em aprender física nuclear? Não. Então, tchau para física nuclear. Tu tem interesse em aprender essa matemática? E tem. Ah, então tá, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Então eu já tenho, ó, já estou atento para o assunto. Então a aula é foco. Vai para a aula e tenta sugar do professor tudo que tu puder. Mas desde que tu já tenha lido antes. Tu leu lá, rebimboca da parafuseta torta. Não sei o que quer dizer isso aí. Porque na hora que tu lê a questão resolvida, o professor diz assim, pelo princípio da rebimboca da parafuseta torta, toma lá, a resposta é 2. E aí? Mas que princípio é esse? Não, peraí, tu está com uma questão resolvida. Ele não vai te lecionar o conceito de novo na questão resolvida. Ele vai aplicar. Aí que está o terceiro passo do aprendizado, a aplicar. Ele está aplicando. Né? Então, eu tenho que entender o processo. Entender, aula. Eu vou assistir a aula para entender, mas eu tenho que ter feito a leitura prévia primeiro. Porque aí no momento que o cara fala lá, o princípio da rebimboca da parafuseta torta, teu cérebro está com um buraco naquilo ali. Ele quer saber o que é o princípio da rebimboca da parafuseta torta. Porque na véspera tu só leu para ele, colocou lá dentro dele, provavelmente tu até sonha com aquilo ali. Ele põe num sonho, porque ele já está correndo atrás, ele começa a trabalhar e não para mais. Aí na aula, na hora que o cara falou, princípio da rebimboca, o teu cérebro vai estar focado naquilo ali. Porque ele quer aquilo ali, ele quer matar a fome daquilo ali. É o buraco no estômago, a fome mesmo é buraco no estômago. Ele fica roncando, não fica? Está dizendo, abastece porque está ruim a coisa aqui. E a gente tem um cérebro em miniatura lá no sistema digestivo, 500 milhões de neurônios. Na cabeça a gente tem 86 bilhões de neurônios. Então tem 2 cérebros. Aquele cérebro lá de baixo foi lá e tomou conta do cérebro de cima. Disse, olha, abastece, porque senão eu vou te deixar limpo aí, tu vai acabar morrendo. Né? Então a gente corre atrás. A dúvida é a mesma coisa. Tem que querer aprender primeiro e não tem que achar ruim por ter dúvida. Achou ruim porque tem dúvida, tu vai fazer o quê? Tu vai parar de estudar, tu vai abandonar, chutar o balde, aquilo ali tá te criando ansiedade, tomando tempo, tirando o sono, tal, e tu não consegue resolver o problema. Não, tu tem que encarar o problema. Fugir do problema não vai ajudar, vai aumentar o problema. Anos depois, eu queria fazer mestrado, eu tinha que ter estudado, mas eu não quis lá, porque a dúvida, eu quero ter dúvida se eu estou estudando um assunto, tenho interesse no assunto, eu quero ter dúvida. A dúvida é a maior prova que o cérebro está aprendendo, está indo atrás. Então eu vou bater até tirar aquela dúvida. Entendi, entendeu? Entendeu? Levanta a mão direita, põe a mão no. Né? Tá, tu já entendeu? O que está faltando no processo? As outras etapas. Toma tempo mesmo. Toma tempo. O cérebro aprende muito pouco a cada dia. Pouquíssimo. Por isso que tem que estudar todos os dias. Pelo menos 15 minutos. Pegar uma questão lá e tentar refazer. E tu vai conseguir, quando tu chegar ao ponto de tu pegar a questão, resolver, sem consultar o farrábio, sem assistir a aula de novo, sem perguntar para o professor, chegou ali de mãos limpas, pegou uma caneta, uma folha, está aqui, resolveu a questão. Aí isso se chama domínio. Aí tu já ultrapassou muito a turma que só quer aprender matemática lendo, não vão aprender nunca. Essa turma aí só consegue 10% e não consegue nem explicar o que está escrevendo ali. É a mesma coisa assim, ó. O analfabetismo funcional, que eles falam muito por aí, significa o seguinte, o cara consegue ler, mas não consegue entender. Ele consegue transformar as letras que estão ali em sons.
Tá a palavra ali, é, sei lá, respectivamente. Ele consegue ler essa palavra aí, mas ele não sabe o que que significa respectivamente. E essa palavra está dentro de um problema de matemática. O problema dele é na matemática? Não. O problema dele é na falta de leitura. Ele não conhece o significado das palavras. Ele transforma letras em sons, mas não em ideias. Ele não consegue extrair informação daquilo ali. Então, se ele não consegue entender, ah, professor, não entendi, não entendi isso aí. Não, o que que tu não entendeu? Essas aulas que eu faço aqui é porque eu quero entender as dúvidas. Porque quando tu me manda a questão, o que que eu fiz lá? Tu abriu lá o material, tá? Tu me mandou a dúvida lá para o plantão. O que que eu fiz? Eu te mandei isso aqui, ó. Tá lá, ó. Ok? Sim, Aí a tu vai lá e solução. lê. Mas tu leu e não entendeu. O que aconteceu? Tem falhas no processo. Quais são as falhas? Porque aqui a questão está resolvida. Quer dizer, foi o meu raciocínio que eu coloquei ali, tentei explicar de uma maneira que eu achei que poderia ser a mais rápida de entender. Onde é que está a falha? Está faltando tu fazer retenções. O que, que são aliás, as revisões para reter o conteúdo? Não é uma revisão só que vai te ajudar. Tu tem que fazer 4 revisões espaçadas e muito bem feitas, periodicamente. Uma no dia em que tu viu o assunto. Quer dizer, não dorme sem revisar essas questões de novo. Revisar agora reescrevendo, nem que tu pegue uma caneta e escreva aqui em cima exatamente o que está ali embaixo. Mas é importante a tarefa de escrever à mão, não digitar. E nem ler, porque a leitura só vai te dar 10%. Então escreve de novo. Se tu juntar a parte escrita, visual, a leitura, é visual, né? Tá vendo? A parte escrita e escutar também. Que é que eu fiz uma pausa para a gente ver a questão do processo de aprendizagem. Se tu corrigir o teu processo de aprendizagem, tu vai deslanchar em qualquer matéria. Vai conseguir aprender o dobro do que os demais aprendem na metade do tempo. Ou seja, vai multiplicar por 4 a tua velocidade de aprendizagem. Aqui, então tu tá com aquele problema na tua frente, o que que tu tá vendo ali? Se tu pega o problema resolvido, tu vai fazer o quê? Ah, 2 brasileiros e um italiano e um japonês. Ah, é combinação de 4, 2 a 2 vezes. Eu não sei o que que aquele vezes significa, por que que o cara colocou mais, por que que ele fez por combinação, eu não entendi nada do que está ali. Adiantou a leitura? Não, não adiantou. O cara coloca essa mesma questão na prova e tu não vai conseguir resolver. A mesma. Então, o que é o desespero? O cara está se afogando, não entendeu nada. O que ele tenta fazer? Ele tenta decorar a solução da questão. Não adiantou, não vai adiantar nada, é pura perda de tempo. Aí que ele está perdendo tempo. Então, o que é mais fácil fazer? É mais fácil eu ir lentamente, respeitando a velocidade do cérebro, ele não é rápido. Se ele fosse rápido, eu te daria toda a análise combinatória, toda a probabilidade, toda a estatística numa aula só, 1.500 páginas de livro, numa aula só, e pronto, tu estaria com todo o teu problema resolvido. Não é possível, o cérebro não tem essa capacidade, porque a faculdade, tu levou quantos anos para te formar? 4. 4. Pois é, se teu cérebro fosse rápido para aprender, em 4 semanas tu teria te formado. Tu consegue pegar um livro inteiro de estatística, por exemplo, e 600 páginas, como é o livro do... um livro bem comum, me esqueci o nome do autor. 600 páginas tem o livro. O professor chegou na aula e deu aquele livro, as 600 páginas numa aula só? Não, não tem condição. Por quê? Porque cérebro nenhum assimila com essa velocidade. Seria a mesma coisa que dizer assim para o estômago. Tá, eu acabei de comer uma pizza, uma feijoada, uma lasanha e sei lá, um churrasco. Tudo isso sozinho e eu quero a digestão em 10 minutos. É possível? Não. Tu não consegue acelerar a digestão da mesma forma que tu não vai conseguir acelerar o aprendizado. O processo de aprendizado é lento.
Então tu vai aprender uma gotinha em cada dia. Por isso que tem que estudar todos os dias. Se deixou para a véspera da prova, tu olha, tem um livro de 600 páginas para estudar. Ninguém vai conseguir. O que é mais comum acontecer? O cara chutar o balde. Ou no desespero, querer que um professor sei lá, de matemática, normalmente é matemática, faça a mágica de botar aquele livro na cabeça do cara. Em uma aula só. Não tem condição. Já fiz isso com um aluno, eu dou aula particular. Dei aula há muitos anos, eu criei minha filha dando aula particular. O cara chegou na aula com um livro de estatística enorme. E eu perguntei qual tópico tu quer abordar nessa aula. Ele, não, eu quero o livro todo. Eu digo, não, não é possível, o livro todo não dá para fazer numa hora só. Quando é a tua prova? Amanhã. Eu fechei o livro dele, entreguei para ele. Na época era R$ 30, acho, a aula particular, ou sei lá, nem me lembro mais que já faz muito tempo. Entreguei, disse, pega o dinheiro da aula particular e vai comer uma pizza, tu vai aproveitar mais. Não tem como fazer mágica, tu está me contratando para fazer uma mágica que ninguém até hoje conseguiu fazer. É fazer alguém aprender rápido. Tenta fazer o seguinte, tenta duas coisas, matar a fome amarrando sanduíche em volta da cintura, é o cara que tenta aprender matemática lendo, ou através do raciocínio do outro, né? Lê o raciocínio alheio. Então tenta matar a fome da mesma forma. É como tu está tentando matar a fome do teu cérebro, que é a dúvida, matar a dúvida dessa forma. Não vai conseguir. Ninguém até hoje conseguiu e nem vai conseguir. Não nesse planeta, pode ser que em outro isso aconteça. Mas como a gente não veio do outro planeta e nem vai para outro planeta, né, tão cedo, tentar aprender como é que as coisas são lá, então é melhor a gente usar o processo que a gente tem aqui na Terra. O cérebro é lento, ponto. O cérebro de qualquer pessoa era lento, do Einstein, Isaac Newton, todos eles. E todos eles cometeram erros e gostaram de ter cometido os erros. Foi os erros que fizeram eles aprenderem. Mas só que eles não fizeram nada do processo lendo o raciocínio dos outros. Eles se basearam nas pesquisas dos outros. Tá? Isso aqui é interessante, isso aqui vai te ajudar quando tu já tiver entendido, já tiver domínio no assunto. Ah, tá, entendi. Eu sei por que está feito desse jeito aqui. Certo? Então vamos ver se dá para a gente ver mais uma questão. Acho que dá para ver mais uma. Estávamos na 29, a próxima é a 33, né? Questão 33. A tabela a seguir mostra a distribuição de frequência conjunta das variáveis setor e grau de instrução referente aos dados dos 36 funcionários de uma empresa. Então aqui nós temos os setores A, B e C e o grau de instrução. Ensino médio completo estão aqui e os candidatos e ensino superior estão aqui. Tá. Não, olha aqui, ó, por exemplo, setor A tem 7 funcionários com ensino médio completo e 4 com ensino superior completo. Setor B tem 8 com ensino médio e 4 com superior. Setor C tem 5 com médio e 8 com superior. É bom fazer uma leitura. Isso aqui são os ingredientes do bolo. Eu estou separando, eu estou entendendo os ingredientes. Tá? Então, separar para jogar depois na receita. A receita é a fórmula. Então, vamos ver. A empresa vai sortear 3 desses 36 funcionários para fazer parte de uma comissão. Aqui ele fala em probabilidade. Como resolve por análise combinatória, acho que é por isso que eu coloquei a questão aqui. A probabilidade de que a comissão seja formada por 2 funcionários que tenham apenas o ensino médio completo e um funcionário que tem ensino superior completo olha como é que ele está formando os grupos, com 2 funcionários com ensino médio e pega lá uma caneta de outra cor e circula ou sublinha esse E aqui, raciocínio com E multiplica, raciocínio com ou soma. Então olha para as alternativas ali. Tu tem que ter uma multiplicação entre combinações ali. Quais alternativas tu já pode tirar fora? Se tu fosse chutar. A B. Alguma outra? Aquela A D também, né? Que tá A B somando. e a D. Pronto.
só com uma palavrinha, uma letra só. E, raciocínio com E, 2 com ensino médio e 1 com ensino superior. Raciocínio com E multiplica. Então não pode ter soma entre as combinações. Já tirei duas. Então, na hora do chute, no desespero, eu poderia chutar na letra D ou na letra B. Eu não sei resolver a questão, não faço a menor ideia do que ele está perguntando. Só com esse raciocínio, eu já eliminei duas, eu já tenho 1/3 de chance de acertar a questão. Antes eu tinha 20%, agora eu tenho 33,33%. E como é probabilidade, probabilidade é o quociente. Quais alternativas eu não tenho quociente das que sobraram? A A, né? Não tenho quociente ali. Quociente é uma divisão. Sim. Então aquilo ali não é probabilidade, porque a probabilidade é o quociente entre os casos favoráveis ao evento e os casos possíveis. Todos os casos possíveis. Eliminei a A. Então a resposta correta é C ou E. 50% de chance de acertar a questão. Quer dizer, eu estou raciocinando até meu chute aqui. Se eu não conseguir resolver a questão, eu tenho 50% de chance de acertar. Tá, mas é bem simples, ó. Casos favoráveis são 2 pessoas com nível médio. Quantas pessoas no total eu tenho com nível médio? 8, 7, 15 mais 5, 20. Então eu vou ter que combinar. Por que combinar? Porque a pessoa A com a pessoa B é o mesmo que a pessoa B com a pessoa A. É a mesma dupla, né? Então, a ordem não importa, por isso é combinação. Nesse caso, não tem arranjo em nenhuma das alternativas. Se tivesse, eu eliminaria já a alternativa, né? Então, aqui, ó, eu vou combinar as 20 pessoas de nível médio, 2 a 2. E, vezes, vou combinar as 16 pessoas do nível superior, 1 a 1. Esses são os casos favoráveis. Casos possíveis. Quantas pessoas eu tenho no total? 36. Das 36 eu vou sortear 3. Aí não importa se são nível médio, nível superior, misto, né, médio superior. Todos os possíveis casos eu ponho no denominador. Pego todas as pessoas e formo os grupos que eu quero formar. Ó, 36 pessoas, grupos de 3. 3 em 36. Combinação de 36, 3 a 3. Está resolvida a questão, não precisa nem fazer a conta. Ele não pede nem para fazer a conta, era só armar a questão. Então, isso aí, essa parte aí, é o que falta a escola passar para o aluno. Essa parte assim, ó, como é que a gente raciocina, como é que a gente usa a ferramenta cérebro? O que a escola faz para ti? O professor chega, atira tudo no quadro, pá, tá lá, te vira, decora a fórmula. Professor de matemática ou de raciocínio lógico que te falar para decorar alguma coisa, sai correndo da frente desse cara. Esse conselho eu dou. Esse cara não é um professor nem de matemática, nem de raciocínio lógico. E outra também, professor que diz que tu pode fazer suposições dentro da matemática também não é professor da matéria. Por quê? Porque o raciocínio da matemática é todo ele dedutivo. Ele tem que te dar informação para tu poder usar. Tu não pode supor que ele desenha um triângulo e parece que o triângulo é retângulo. Só que ele não colocou o símbolo que significa triângulo retângulo, quadradinho com um pontinho dentro. Então ele não te deu informação. Então tu não pode supor que o triângulo é retângulo, a menos que ele te diga. Isso se chama raciocínio dedutivo. Tu só pode usar para concluir uma informação que esteja lá entre os dados da questão. Não pode usar dados que não tenham sido informados na questão. Raciocínio dedutivo, quer dizer, eu tenho que saber ler os ingredientes do bolo, que são os dados, e a receita do bolo, que é a fórmula. Tá aqui, ó, receita do bolo. E ingredientes do bolo, estou separando os ingredientes. Aí aquilo que está lá na receita, misture, bata clara em neve, misture o açúcar, tal. Eu estou preparando os ingredientes, depois eu vou lá, boto isso na cobertura do bolo, tal.
Estou fazendo o bolo passo a passo. E a receita do bolo é a fórmula. Aí, se eu tenho a fórmula, ela não está decorada. Ela está memorizada. Por que eu estou usando a fórmula da combinação? Porque a ordem dos elementos não importa. Duas vagas lá para a pessoa do nível médio. Tu vai lá e seleciona duas pessoas, a A e a B. Pode botar nome, o Alberto e o Bernardo. Tá, eu tenho uma dupla com estudantes, com funcionários do nível médio, formada pelo Alberto e o Bernardo. E se eu tivesse selecionado o Bernardo e depois o Alberto, seria outra dupla? Não, Não, não seria. Ah, a ordem não importa, então eu vou resolver por combinação. Quer dizer, tudo isso aqui, ó, esse checklist é do que eu entendi, eu estou montando a questão, estou montando o bolo aqui, ó. Pego a receita, monto o bolo, tá ali o bolo, pronto o bolo. Se torna fácil, a matéria mais fácil que tem de aprender é a matemática.